Não é de hoje que os nossos opositores, eles falam a respeito das datas que as testemunhas de Jeová dizem ter profetizado e então elas não se cumpriram e eles nos chamam de falsos profetas. Diversos membros das religiões da cristandade têm afirmado que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas marcaram o ano de 1975 como sendo a data do fim do mundo. Eles citam diversas de nossas publicações com o único objetivo de tentar provar isso. Bem, neste vídeo, nós examinaremos essas publicações que eles usaram para ver o que elas realmente dizem. E para melhor entendimento de vocês, os trechos dessas publicações que dizem respeito ao assunto, eles vão estar aqui para você, tá bom? Vou colocar ali então a data das sentinelas para vocês poderem ir das publicações, para vocês até mesmo conferirem depois. Então vamos falar um pouquinho, estabelecer um fundo histórico diante disso. Vamos lá. Em 1966, as Testemunhas de Jeová, elas lançaram o livro Vida Eterna, da Liberdade dos Filhos de Deus. Esse livro, ele trazia uma cronologia detalhada baseada na Bíblia, que estabeleceu 1975 como o ano que marcaria 6.000 anos da existência humana a partir da criação de Adão. Esse compêndio ele foi lançado numa série de congresso lá em 1966. No congresso em Baltimore, Estados Unidos, uma das testemunhas de Jeová que compunham a direção da obra na época, o irmão Frederick William Franz, ele fez o discurso concludente, no qual ele teceu alguns comentários a respeito do ano de 1975. Naquela época, as testemunhas de Jeová elas entendiam que o figurativo dia de descanso de Deus como sendo um período de 7.000 anos e os últimos 1.000 anos desse período de 7 milênios como sendo o reinado milenar de Cristo, que restaurará as condições aqui do paraíso na terra. Também vale ressaltar que eles sabiam pela Bíblia que esse período de 7.000 anos não começou imediatamente após a criação de Adão, mas após a criação de Eva. A Bíblia em si, ela não menciona um intervalo de tempo entre a criação de Adão e a criação de Eva. Ambas as criações poderiam ter ocorrido no mesmo ano, mas não necessariamente foi assim. Tendo este conceito então realista da maneira como os irmãos pensavam na época e também tendo um conceito realista das limitações da cronologia bíblica, o irmão Franz ele declarou em seu discurso sobre a cronologia que aponta para 1975. Então ele diz: o que isto significa? Será que significa que o dia de descanso de Deus começou em 4026 antes de Cristo? No caso, quando Adão foi criado? Aí ele diz: é possível que tenha começado. O que dizer do ano de 1975? O que irá significar, caro amigos? Perguntou o irmão Franz. Será que significa que o Armagedon estará terminado com Satanás preso por volta de 1975? É possível. É possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Será que significa que Babilônia a Grande será derrubada por volta de 1975? É possível. Será que significa que o ataque de Gog e de Magog será lançado contra as testemunhas de Jeová para eliminá-las? Daí o próprio Gog sendo posto fora de ação? É possível. Mas não estamos afirmando. Vou ler de volta. É possível, mas não estamos afirmando. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas não estamos afirmando. E que nenhum dos irmãos seja específico em dizer que algo que irá acontecer daqui até 1975, disse a sentinela de 15 de fevereiro de 1967
página 127. Então veja que a revista Sentinela, essa aí, ela não costuma ser citada pelos opositores das Testemunhas de Jeová, mas ela faz parte de um conjunto de evidências que estabelece a verdade sobre o que as Testemunhas de Jeová elas realmente acreditavam sobre o ano de 1975. Conforme então tornado claro no lançamento do livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, o ano de 1975 ele foi apresentado como sendo apontado pela cronologia bíblica como uma data histórica que marcaria 6.000 anos da história humana a contar no ano da criação de Adão. E é exatamente isso o que foi descrito no livro, conforme você pode ver agora. Desde o tempo de Ussher, fizeram-se estudos intensivos da cronologia bíblica. Neste século XX, realizou-se um estudo independente que não acompanha cegamente certos cálculos cronológicos tradicionais da cristandade. E a tabela de tempo publicada, resultante desse estudo independente, fornece a data da criação do homem como sendo 4026 antes da Era Comum. Segundo essa cronologia bíblica fidedigna, os 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975 e o sétimo período de 1.000 anos da história humana começará no outono, segundo o hemisfério setentrional, do ano de 1975 da Era Comum. Disse o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, 1976, página 27. Note que essa publicação ela ressaltou que 1975 como uma data histórica, não profética. E ela afirmou que essa data ela marcaria não o fim do mundo, mas de 6.000 anos da história da existência do homem e o começo não do reinado milenar de Cristo, mas do sétimo período de 1.000 anos da história humana. Então, infelizmente, alguns eles veem nos textos de nossas publicações algo bem diferente do que elas realmente afirmaram, devido a terem já um preconceito determinado ou terem escutado de outros. Então elas já vão com um olho crítico em cima disso. Mas observe agora o comentário feito pelo mesmo livro. Assim, 6.000 anos da história do homem na Terra acabarão em breve. Sim, dentro desta geração. Jeová Deus não tem limite de tempo, conforme está escrito no Salmo 90, 1 e 2. Ó Jeová, tu mesmo mostraste ser verdadeira habitação para nós durante geração após geração, antes de nascerem os próprios montes ou de teres passado a produzir como que com dores de parto, a terra e o solo produtivo. Sim, de tempo indefinido a tempo indefinido tu és Deus. Portanto, do ponto de vista de Jeová Deus, a passagem desses 6.000 anos da existência humana não apenas como 6 dias de 24 horas, pois este mesmo Salmo, versículos 3 e 4, prossegue dizendo: Fazes o homem mortal voltar à matéria quebrantada e dizes: Retornai, filhos dos homens. Pois 1.000 anos aos teus olhos são apenas como o ontem que passou, e como uma vigília durante a noite. Assim, dentro de poucos anos, em nossa própria geração, atingiremos o que Jeová Deus poderia considerar como o sétimo dia da existência do homem. Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, 1966, página 29. Veja que, novamente, a gente consegue observar a mesma linha de raciocínio. O livro, ele afirmou que 1975 marcaria historicamente a entrada do sétimo dia de 1.000 anos da existência do homem. Veja agora o que a Despertai de abril de 1967, páginas 19 e 20, ela diz: Será que o dia de descanso de Deus equivale ao tempo em que o homem tem estado na terra desde a sua criação? Aparentemente, sim. Nas mais fiéis investigações em cronologia bíblica harmonizadas com muitas datas aceites da história secular, descobrimos que Adão foi criado no outono do ano de 4026 antes da Era Comum. Algures em alguma parte nesse mesmo ano, Eva podia muito bem ter sido criada, começando o dia de descanso de Deus imediatamente a seguir. Em ano terminaria então os
Em que ano terminaria então os primeiros 6.000 anos da existência do homem e também os primeiros 6.000 anos do dia de descanso de Deus? No ano de 1975. Isso é digno de nota, particularmente em vista do fato de os últimos dias terem começado em 1914 e os fatos físicos dos nossos dias em cumprimento da profecia marcarem essa como sendo a última geração deste mundo iníquo. Por isso podemos esperar que o futuro imediato esteja cheio de acontecimentos emocionantes para aqueles que depositam a sua fé em Deus e nas suas promessas. Isso significa que dentro de relativamente poucos anos, nós vamos testemunhar o cumprimento das restantes profecias que têm de ver com o tempo do fim. Diria você, sinceramente, que as palavras ali, elas indicam a afirmação convicta de que o fim viria em 1975? Obviamente que não. A revista, ela afirma que Eva podia ter sido criada no mesmo ano que Adão, e não que ela definitivamente foi criada em tal ano. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ver que o artigo ele mostrou que os primeiros 6.000 anos do dia de descanso de Deus, eles terminariam em 1975. A alusão que esse artigo fez ao contexto histórico entendido pelas testemunhas de Jeová, de que nós estamos no tempo do fim desde 1914, enfocou a proximidade do fim, mas não determinou nenhuma data específica. Então, mesmo hoje, nas nossas próprias publicações, nós adotamos o mesmo conceito de proximidade do fim, com o objetivo de manter a nossa vigilância espiritual. Veja, por exemplo, a Sentinela de fevereiro de 1969, página 116. Uma coisa absolutamente certa. A cronologia bíblica, reforçada pelo cumprimento das profecias bíblicas, mostra que 6.000 anos de existência do homem vão acabar em breve. Sim, nessa geração. Este não é, portanto, o tempo para ser indiferente e complacente. Este não é o tempo para se estar a brincar com as palavras de Jesus, de que com respeito àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pelo contrário, é um tempo em que se deve estar plenamente ciente de que o fim desse sistema de coisas está a chegar rapidamente ao seu fim violento. Não se engane, é suficientemente que o próprio Pai saiba o dia e a hora. Novamente, a revista ela estabelece uma relação de proximidade entre o tempo dos 6.000 anos de existência do homem e o fim do sistema de coisas. E isso acontece porque o fim do período de 6 milênios da existência humana, ela ocorre historicamente dentro e bem avançado no tempo da época em que as profecias da Bíblia apontam como o que sendo o tempo do fim. Mas essa revista ela não afirma que o fim do período de 6.000 anos da história humana coincidiria com o fim do sistema mundial de coisas. A Despertar de 22 de abril de 1969, página 23, ela diz: mas o que dizer da atualidade? Atualmente temos a evidência exigida, toda ela, e é sobrepujante. Todas as muitas partes do grande sinal dos últimos dias estão presentes, junto com a provavelmente cronologia bíblica. Isso deixaria apenas 6 anos mais a contar do outono setentrional de 1969 para completar os 6.000 anos plenos da história humana. Este período de 6 anos, evidentemente, terminará no outono setentrional do ano de 1975. Então, veja que a revista ela também aponta para uma data que cumpre um evento histórico, a marca de 6 milênios de história da existência humana, marcado então pela cronologia bíblica. Mas ela não diz que essa data histórica ela marcaria o fim do mundo. Veja agora o que diz a Sentinela de 1º de maio de 1970, páginas 285 e 286. Nossa preocupação principal agora deve ser com o presente e o futuro. Precisamos manter o proceder de fidelidade que impeça quaisquer possíveis arrependimentos no futuro. Assim como olhamos para trás, para os últimos 5 anos, olhamos agora para frente, para 5 anos no futuro. Será então 1975. Jeová nos deu informações suficientes para que possamos saber definitivamente qual a tendência dos eventos futuros. A sua palavra revela que, sem dúvida,
nos aproximamos rapidamente do fim desse inteiro sistema iníquo de coisas. O intenso ódio e a violência se tornarão ainda mais ardentes. O desrespeito pela lei se tornará pior. Prevalecerá antagonismo contra tudo o que for religioso. Esse espírito se tornará tão forte que por fim resultará na destruição de todo o império da religião falsa, Babilônia a Grande. Portanto, quando em breve chegar o fim desse sistema de coisas, qual será a nossa maior necessidade e o nosso bem mais valioso? Não será nosso dinheiro, nem os bens materiais, não serão quaisquer elementos amistosos do mundo, não, mas o nosso bem mais valioso e a nossa maior necessidade será a fé inabalável em nosso Deus Jeová. Precisamos ter a absoluta certeza, no coração e na mente, de que Jeová realmente vive e de que tudo o que a Bíblia diz a seu respeito é veraz. Veja que a revista, ela mencionou a proximidade do fim. Ela não relacionou isso com uma data específica, mas sim com os textos bíblicos que mostram que estamos no tempo do fim, como Mateus 24, do 3 ao 14 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Quem ler esses textos vai analisar eles e vai ver que durante o tempo em que nós vivemos, nós tivemos 2 guerras mundiais, a gripe espanhola, a maior incidência de terremotos, bem como a pregação mundial pregada em toda a terra habitada. Todos esses e outros acontecimentos tornam claro, como mostrou a sentinela, que nos aproximamos rapidamente do fim deste inteiro sistema iníquo de coisas. Veja agora o que diz a sentinela de 1º de novembro de 1970, página 657, parágrafo 5. Todos gostariam de saber por quanto tempo o sistema atual ainda há de continuar e quando se há de realizar o propósito de Deus da terra, do mesmo modo pleno como no céu. Jesus respondeu que essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, e então virá o fim. Aqui, no texto grego da Bíblia, ele usou a palavra telos, ou fim, para distinguir o que queria dizer com sinteleia, ou terminação do sistema de coisas, o período de colheita em que vivemos agora. Não se pode predizer exatamente quão perto estamos do fim do atual sistema divisório de coisas, visto que Jesus disse que nem mesmo ele sabia o dia ou a hora disso, no tempo do seu ministério terrestre. Entretanto, a cronologia bíblica que indica que Adão foi criado no outono, entre setembro do ano de 4026 antes da nossa Era Comum, nos levaria até o ano de 1975, Era Comum, como data que assinalaria 6.000 anos da história humana, com mais 1.000 anos futuros da regência do reino por Cristo. Portanto, qualquer que seja a data do fim desse sistema, torna-se claro que o tempo que resta é reduzido, sobrando aproximadamente menos de 6 anos até o fim de 6.000 anos da história humana. É impressionante que a revista ela tenha dito e ela tenha citado como que nossos opositores eles citam ela como uma prova de que as testemunhas de Jeová afirmaram que o fim viria em 1975. Isso chega a ser ridículo. A revista ela depõe justamente contra a afirmação de que as testemunhas de Jeová estabeleceram o ano de 1975 como que para o fim do mundo. Pois se realmente nós tivéssemos feito isso, nós não afirmaríamos que não se pode predizer exatamente quão perto estamos do fim do sistema de coisas. Nem usaria expressões tais como qualquer que seja a data do fim desse sistema. Então veja que a gente está mostrando aqui como as testemunhas de Jeová, elas reconhecem que não sabiam a data do fim, muito menos o ano. Coerentemente com as publicações que já citamos, os editores eles apresentaram em 1985 a data de um período histórico. Veja agora a sentinela de 15 de março de 1975, página 188, 189, parágrafo 29. Diz: na tarde de domingo, 26 de julho de 1931, no Congresso Internacional, em Columbus, Ohio, Estados Unidos, adotou-se de coração a resolução a favor da adoção do nome Testemunhas de Jeová. E agora, nesse ano crítico de 1975, pode-se perguntar: será que o Deus Altíssimo da profecia fez para si um nome? A resposta é óbvia: sim. Por meio de quem? Não pela cristandade, nem pelo judaísmo, mas pelas testemunhas cristãs de Jeová.
Esse artigo mencionou 1975 não como data do fim do mundo, mas como o ano em que estavam na época, do qual podiam olhar para trás e recapitular o valor e o respeito que deram ao nome divino, o nome de Jeová. A Sentinela de 15 de março de 1975, página 188, página 189, parágrafo 36, ela diz: só a partir do fim do ano de 1928 abriu-se o entendimento espiritual do restante ungido do Israel de Deus, a perspectiva de sobreviver à guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon, e entrar aqui na terra na nova ordem justa de Jeová. Veja Ebers Watchtower, de 15 de dezembro de 1928, páginas 376, parágrafos 35 e 36. E agora, no ano de 1975, alguns milhares do restante ungido, ainda vivos nesta terra, aguardam o cumprimento dessa perspectiva alegre. A crescente grande multidão de seus companheiros, semelhante às ovelhas, aguarda com eles entrar na nova ordem sem interrupção de vida. Na nova ordem, Jeová Deus aumentará a longura de dias do restante ungido da terra, ao ponto de fartar os membros dele. Resta a ver se serão ainda retidos aqui na terra para ver o começo da ressurreição dos mortos terrestres e para conhecer testemunhos fiéis dos tempos antigos pré-cristãos. Gostariam disso antes de serem tirados do cenário terrestre para a recompensa celestial junto a Cristo. A perspectiva alegre a que se refere essa publicação não era ver o fim do mundo em 1975, e sim a possibilidade de os cristãos com esperança celestial poderem permanecer na terra por um tempo após o fim desse sistema de coisas. Então isso naturalmente foi apresentado como uma possibilidade. Pode ser visto na frase que diz: resta ver se serão ainda retidos aqui na terra. A menção de 1975 ela se deve ao que estavam naquele ano. O nosso Ministério do Reino, de julho de 1974, páginas 3 e 4, ele diz: receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam sua casa e propriedade e que planejavam passar o resto dos seus dias deste velho sistema de coisas empenhados no serviço de pioneiro. Este é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo. Os que realmente estudam e conhecem as publicações e testemunhos de Jeová sabem que o incentivo, como foi dito no nosso Ministério do Reino, e o elogio ao se dedicar mais tempo, nossos recursos, nossas energias à obra de pregação, ela é constante, né? Ela é ano após ano, né? É frisado com urgência que o tempo do fim ele está a chegar, está às portas. Assim, então, associar a necessidade de abnegação com a proximidade do fim é algo constante dentro das nossas publicações. Veja, por exemplo, a Sentinela de 15 de dezembro de 2003, página 24, parágrafos 19 e 20. Temos de considerar com oração como e até que ponto podemos simplificar a vida. O tempo se esgotou para o mundo nos dias de Noé e se esgotará para o atual sistema de coisas. Agora veja a Sentinela de 15 de fevereiro de 2010, página 26, parágrafo 9. Muitos irmãos deixaram suas casas para simplificar a vida, e nos alegra ouvir seus relatos sobre como Jeová cuida deles e como seu serviço lhes dá felicidade. Além disso, todos os servos batizados de Jeová podem ter a bênção de buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, como parte de uma fraternidade cristã global. Mas será que ao se aproximar o ano de 1975, as expectativas das testemunhas de Jeová não aumentaram a ponto de afirmarem que o fim viria naquele ano? Veja a resposta do último número de A Sentinela de 1974, sob o tema Sirva com a eternidade em vista e debaixo do subtópico Não servimos apenas até certa data. A revista então ela comentou: é verdade que a mais exata cronologia bíblica disponível indica que 6.000 anos da existência humana terminarão em meados da década de 1970. De modo que esses cristãos estão intensamente interessados para ver se isso coincidirá com um rompimento da grande tribulação nos nossos dias, a qual eliminará da terra todos os iníquos. Pode coincidir, mas eles nem mesmo tentam predizer com exatidão quando virá a destruição do sistema iníquo de coisas de Satanás. Então, contentes em esperar e ver, reconhecendo
que nenhum homem da terra sabe a data. As testemunhas cristãs de Jeová confiam em que Deus acabe com esse sistema ímpio no seu tempo devido. Quando a grande tribulação começar, poderemos reconhecer isso. Portanto, em vez de especular a respeito de certa data, como se servíssemos com certa data por alvo, podemos concentrar-nos na importante obra de pregação que Jesus disse que seus discípulos fariam neste período de tempo. Assim, quando a tribulação irromper, seremos encontrados atarefados e zelosos em cumprir a tarefa que temos. Assim, não fixaremos nossa mira numa data futura, mas serviremos com a eternidade em vista, assim como Judas exorta os cristãos. A Sentinela de 15 de dezembro de 1974, páginas 754 e 775, parágrafos 18 e 19. Assim, as testemunhas de Jeová elas mantiveram coerentemente o que elas haviam afirmado sobre 1975 desde o começo, que aquele ano ele marcaria o fim de 6.000 anos da existência humana. Em nenhuma de nossas publicações nós afirmamos que tal ano marcaria o fim de 6.000 anos do descanso de Deus. Expressões tais como pode coincidir e ver se coincidirá, elas exprimem uma admissão de uma possibilidade, não de uma afirmação categórica. E a fraseologia usada em nossas publicações, ela mostrou que essa data histórica, que ela marcou o fim de 6.000 anos da existência do homem e poderia coincidir com o fim de 6.000 anos do descanso de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os editores, eles não afirmaram que isso de fato ocorreria. E é lógico que, infelizmente, até mesmo alguns membros da organização que estavam, então, esperançosos de que o fim ele chegasse logo, eles concluíram que 1975 marcaria mais do que o fim dos 6 milênios da criação de Adão, mas que também marcaria o fim dos 6 milênios do descanso de Deus, algo que não foi afirmado nas publicações de Testemunhas de Jeová. Assim, os irmãos que compunham na época a direção da obra, eles poderiam dizer, conforme eles mesmos disseram em A Sentinela de 15 de setembro de 1980, página 17. Caso alguém tenha ficado desapontado não por seguir este raciocínio, deve agora concentrar-se em reajustar seu ponto de vista, por não ter sido a palavra de Deus que falhou ou enganou, e em Hebreus causou desapontamento, mas sim seu próprio entendimento baseado em premissas erradas. E a mesma revista ela afirmou: é impossível calcularmos de antemão quando é o fim do mundo. Na página 18, parágrafo 8. Além disso, nós devemos salientar também que os que compunham a direção da obra mundial, ao se expressarem sobre o assunto por meio das publicações, eles não atribuíram uma má motivação aos que foram além do que havia sido afirmado pelas sentinelas. Veja agora como que os irmãos amorosamente trataram do assunto. A Despertar, de 22 de junho de 95, página 9, ela diz: as conclusões erradas não aconteceram por intenção maldosa ou infidelidade para com Cristo, mas sim por causa do desejo ardente de ver o cumprimento das promessas de Deus nos seus próprios dias. De fato, pode-se confiar nas promessas de Deus. Os humanos é que estão propensos ao erro. Portanto, os cristãos verdadeiros continuarão numa atitude de espera, em obediência à ordem de Jesus. Eles vão manter-se alertas e prontos para a inevitável vinda de Cristo como o executor de Deus. Não permitirão que falsas predições ofusquem a sua percepção, levando-os a desconsiderar o verdadeiro aviso a respeito do fim do mundo. Como nós vimos então neste vídeo que fizemos, de modo imparcial, despojado de qualquer tipo de preconceito e sentimentos do íntimo já predispostos à crítica, nenhuma das publicações das Testemunhas de Jeová afirmou que em 1975 viria o fim do mundo, o fim do sistema mundial.